Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que sim. Apesar de estarmos vivendo dias bem complicados, nós já temos caminhado aí ao longo já de 3 terças-feiras e é um prazer estarmos aqui mais uma vez nesse propósito que estabelecemos de todas as terças, trazermos aqui uma palavra, trazermos aqui um entendimento, uma inspiração, uma edificação para todos nós sobre esse tempo, sobre o tempo que precisamos manifestar na terra, o meu tempo, o seu tempo. Por isso que é importante a gente estar repensando toda a nossa maneira de viver, toda a nossa vocação, todo o nosso entendimento sobre aquilo que Cristo nos deixou para ser, antes daquilo que somos convidados a fazer. Na terça-feira passada falamos sobre vários pontos e alguns deles são cruciais para a gente poder entender aquilo que o Senhor nos chamou para falar ao longo dessas terças-feiras, que é sobre a manifestação dos filhos. Estabelecemos uma frase, ela é muito forte, eu diria que é um tema que não se termina, não se esgota em algumas terças-feiras, sobre eu fui chamado, você foi chamado para manifestar a resposta que o mundo precisa. E é essa frase que me veio, ela é tão ampla porque ela fala sobre missão, ela fala sobre comportamento, fala sobre quem somos, então fala sobre identidade, fala sobre o que carregamos, então fala de um reino de Deus dentro de nós, conforme Lucas 17, 21, havia uma indagação aonde estaria, onde seria o reino. E aí então Jesus responde, não será lá, nem aqui, nem acolá, mas o reino de Deus está dentro de você. Então, se entendemos que carregamos na terra esse grande reino de Jesus, precisamos entender basicamente o que esse reino representa, o que esse reino é e precisa ser na terra. E encontramos em Romanos, quando vamos olhar o capítulo 14, versículo 19, vamos encontrar 3 atributos. O reino não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. Então, se a gente for fazer um resumo rápido aqui do que a gente tem visto e do que você precisa entender de uma forma muito clara, é que se você carrega uma resposta que o mundo precisa, se você carrega o reino de Deus, você precisa então manifestar 3 coisas fundamentais. Essas 3 coisas não têm a ver com você, não tem a ver sobre o que você quer ou não quer, não tem a ver sobre a denominação que você é, não tem a ver sobre o departamento que você pertence, não importa qual seja todas essas categorias que eu citei aqui. Uma coisa é importante, você carrega um chamado, e esse chamado ele é extraordinário, ou seja, ele é além de um ordinário, de um básico, de um organizacional, eu diria assim, que é manifestar justiça. E é importante a gente falar sobre justiça porque muitas das vezes tentamos referenciar a justiça do reino de Deus baseado no nosso senso de justiça, no nosso senso de achismo, no nosso senso de capacidade de quem vive, quem morre, quem merece, quem não merece, quem convive comigo, quem não convive. Isso não tem a ver, queridos. O reino de Deus fala de uma justiça e essa justiça ela está baseada no amor de Jesus, na graça de Jesus, no perdão de Jesus, na reconciliação de Jesus, no sentimento de Jesus, na visão de Jesus. Então, se nós carregamos esse reino e vamos manifestar uma resposta de justiça, precisa estar dentro desses critérios do amor de Jesus, da graça dele, não da maneira como nós condicionamos achar sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, pense comigo uma coisa, você tem manifestado a justiça. A justiça é sobre você ser imparcial. Recentemente vimos algumas polêmicas sobre um juiz da vara de Curitiba, sobre julgar um ex-presidente, enfim, queridos. Isso foi colocado em questão porque ele pode ter sido parcial ao invés de imparcial, ou seja, o que acredita-se que ele possa ter levado um nível de justiça com alguns tipos de sentimento, com alguns tipos, eu não estou entrando no mérito se procede ou não, mas eu estou dizendo aqui o seguinte, não pode ser assim, a justiça que precisamos manifestar. E se vamos falar de justiça que precisamos manifestar, eu trouxe aqui um texto
muito importante para a gente poder embasar o nosso encontro de hoje, que é o livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, você conhece a história e diz que Jonas foi convidado pelo Senhor a ir a Nínive, uma cidade extremamente promíscua, uma cidade que perturbava já há muito tempo e assolava o povo de Israel, já havia causado muitas destruições, já era tida como uma cidade que ela zombava do Deus vivo, possuía um culto a vários deuses, ou seja, Nínive possuía de tudo que você pode imaginar de ruim. E aí agora, inclusive, dando um contexto para você, os pais, as famílias, os familiares de Jonas foram mortos por algumas das incursões de Nínive, dos comandantes de Nínive da época. E agora você presta atenção, Jonas é convidado a ir levar esperança, a manifestar uma resposta de que Deus amava aquele povo. E é por isso que você vai entender que Jonas ele vai para o porto da cidade e ali ele pega uma passagem marítima, mas para uma cidade contrária. Ele vai para Tarsis, ele vai para uma outra direção. Por quê, queridos? Porque quando se trata da justiça de Deus, nós temos uma tendência a sermos confrontados, a sermos mexidos. A nossa justiça interior, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de interpretar quem vive, quem morre, quem deve ser perdoado ou não, o que é perdoável, o que não é perdoável, isso se dissolve quando levamos em consideração a justiça por meio da graça, por meio da fé, por meio da visão de Deus. Foi isso que passou dentro, foi esses tremores que passaram-se dentro do coração de Jonas, e isso colocou ele na condição, na direção contrária. O que eu quero trazer aqui para mim e para você nessa noite é: todas as vezes que a justiça de Deus vier e nós formos solicitados a ministrar, a manifestar, a levar essa justiça, nós precisamos entender uma coisa: dentro de nós vai ser revirado muitos confrontos, conflitos, muitas indagações, porque você pode estar acumulado com o seu ajuizado sobre algumas coisas, sobre pessoas, e você carregando o reino de Deus, a não ser que você abra mão de carregar o reino de Deus. Mas sabe, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre você ser capaz, sobre ser queimado, sobre ser inflamado pelo Espírito Santo para levar a justiça de Deus. E aí nós sabemos que Jonas, ele passa por todo aquele episódio, um grande peixe o engole, o leva para o fundo, e lá naquelas profundezas das águas, Jonas começa a fazer uma oração. E se tem uma coisa que pode mexer lá dentro, queridos, é quando nós nos quebrantamos, quando nós nos permitimos a ser acessados pelo Espírito Santo e a sermos convencidos de que a justiça dele deve predominar dentro de nós. Então me ouça nesse momento, você que tem sido movido por sua justiça ou pela justiça de alguém, você está sendo influenciado a tomar posições, a tomar comportamentos, a assumir falas, a assumir, alguns tipos de decisão. Ei, você precisa se investigar se tudo que você está fazendo, ou como você está entendendo, como você está se comprometendo, ou como você está se comportando, tem a ver com a justiça de Deus, ou tem a ver com a sua justiça, ou com a justiça de alguém que está comandando você. Porque você pode estar extremamente equivocado, você pode estar embarcado numa direção extremamente oposta. Se você assumir alguns sentimentos, por isso que a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. Porque você vai ter a sensação de que está certo e de que tem razão, e na verdade você pode estar indo contrário àquilo que é a justiça de Deus. E sabemos que aquele quebrantamento de Jonas fez com que aquele momento Deus o ouvisse e pegasse a direção daquele grande peixe e o depositasse exatamente no lugar certo, no lugar onde deveria ele levar a justiça de Deus. Ei, ouça comigo uma coisa, a gente fecha aqui essa palavra. Se você permitir, o seu coração será ardente, será inflamado por um fogo que convence, que é o fogo do Espírito Santo, e você vai ministrar justiça de Deus, você vai ministrar paz de Deus, você vai ministrar alegria de Deus. Afinal de contas, seja o que você estiver fazendo, você foi chamado para manifestar essas coisas que estão, inseparáveis do reino de Deus: justiça,
A paz que excede todo entendimento, sabe? Você entrou em guerras que você baseou essas guerras, baseou a motivação delas simplesmente no que você entende de certo e errado. Mas a paz é a paz que exalta, que está superior ao entendimento que podemos ter. Ou seja, é a paz segundo a visão e o entendimento do céu. Deixa o céu descer sobre você e trazer novas bases de entendimento, porque pode ser que você esteja negando a paz para alguém, possa ser que você esteja dando um nível de paz que não tem nada a ver com a paz do reino de Deus. Ei, a alegria que você precisa levar, que você precisa manifestar, isso eu falo a partir de você. Ninguém pode dar aquilo que não tem, ninguém pode curar se não for curado, ninguém pode restaurar se não for restaurado. Então, deixa a alegria do Espírito mudar o seu entendimento. A alegria do Espírito, a alegria do reino é uma alegria que não passa por circunstâncias favoráveis, mas passa por uma confiança absoluta de que Deus é Deus sobre todas as coisas. Estamos vivendo dias difíceis, dias extremamente desafiadores, mas são dias em que Jesus também passou. Quando Roma estava oprimindo Jerusalém, quando Roma estava caçando os cristãos, estava limitando as suas formas de viver e conviver com o cristianismo. E Jesus então foi à cruz por conta dessa grande opressão, por conta desse grande momento de pressão e de dificuldade que estava na época de Jesus na terra. E sabe, os dias de hoje podem ser minimamente comparados. Mas o que precisamos nos inspirar é que precisamos manter as nossas posições firmes, as nossas convicções de que carregamos uma resposta que esse mundo precisa e chegou a hora de nos manifestarmos como filhos, como filhas de Deus. Eu fecho aqui trazendo um texto de Pedro na porta de Formosa, Atos 3, diz a palavra que um paralítico indagou sobre dar a ele algumas condições, algumas moedas, e Pedro fala uma frase crucial: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe do que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte: olha, eu não tenho estrutura, eu posso não ter algumas coisas aqui, eu posso não conseguir cobrir algumas necessidades físicas, mas eu tenho algo dentro de mim, eu tenho o reino de Jesus, e eu quero te dar agora a paz, eu quero te dar agora a justiça, eu quero te dar agora o amor, eu quero te dar a graça, eu quero te dar a mão, e eu quero declarar que se nós estendermos as mãos, as necessidades, sabe, mais prostradas que possam haver, as necessidades mais catastróficas que possam haver, elas serão levantadas, porque a sua mão é a mão do reino, a sua mão, se a sua mão for a mão do amor, nós vamos mudar coisas que aparentemente nesse momento, por vias políticas, por vias econômicas, por vias de governos, por vias, sabe, de tantas coisas, parecem ser impossíveis. Mas chegou a hora, eu e você, de manifestarmos a resposta que esse mundo precisa. Vamos juntos. Te chamo para isso nesse momento. Grave essa palavra, seja queimado por ela, pelo Espírito Santo, e vamos mover o sobrenatural em nome de Jesus.